Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, trazendo os destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Normalmente a gente sempre faz esse programa aos domingos, mas quando nas segundas-feiras acontece algum feriado, como o que aconteceu hoje, a gente deixa sempre para fazer o vídeo na segunda-feira. Lembro que eu trago informações de mercado e do nosso setor de análise e já deixo o convite, né, pessoal, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar. E lembro também a todos, né, que esse conteúdo aqui é disponibilizado em áudio no nosso podcast e também não esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias aí nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Então, falando um pouquinho de economia brasileira e mundial, na última semana nós tivemos os pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos, que somaram 840 mil. O número veio um pouco pior do que o esperado, que era em torno de 820 mil. Né? E o presidente do Fed, o Powell, disse que a recuperação americana ainda está incompleta e que a gente pode ter uma dinâmica recessiva ainda nos próximos trimestres. Ou seja, deveremos ter mais incentivos por lá e os juros devem permanecer baixos durante um bom tempo na economia americana, o que é positivo. Né? Pessoal, aqui no Brasil, nós tivemos a inflação medida pelo IPCA, né, que foi divulgada, teve alta de 0,64 em setembro, acima do esperado pelo mercado, que era 0,54, e esse foi o maior resultado por um mês desde setembro de 2003, né, quando a alta foi de 0,78. Com isso, o IPCA acumula alta de 1,34 em 12 meses, alta de 1,34 esse ano e em 12 meses 3,14. A inflação medida pelo IPCA ela continua acomodada, tá, pessoal? Mas a gente pode ver sim novas altas nas próximas medições, lembrando que teve um descolamento, aí o IGPM já subiu mais do que o IPCA. Tivemos também a divulgação do PIB do agronegócio aqui no Brasil. Notícias boas, né, pessoal? Subiu 6,75 de janeiro até julho desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, com forte contribuição aí da produção primária, tá? Segundo a CNA, né, que trouxe o levantamento, eles destacaram, né, a ocorrência da safra recorde de grãos e a exportação que, diante do efeito China, favoreceram a rentabilidade e a competitividade. Isso que nós tivemos também a desvalorização do real, né, pessoal? A gente pega milho em alta, boi em alta, dólar em alta, isso tudo favorece a esse setor, né? No desempenho mensal, o PIB do agronegócio subiu 1,26% em julho. Essa foi a 7ª elevação consecutiva, lembrando que é um dos setores aí que nos últimos anos acabou salvando a economia brasileira, vamos dizer assim, né, o agronegócio. O que esperar nessa semana agora é que no Brasil teremos indicadores do setor de serviços e o índice de atividade econômica e também, né, pessoal, no mercado internacional, o foco principal continua sendo com as eleições americanas, que vai dominar a nossa agenda aí até a votação. Já deixo o convite aqui também para quem é cliente da Capitalismo, tá? Nossa programação de mentorias. Na terça-feira nós teremos as melhores ações da Bolsa, onde a gente fala dos ativos aí que são recomendados para longo prazo. Dia 16, como operar day trade, indicadores de análise técnica. Dia 24, operações com opções, carteira de ações, como montar a sua e o que fazer com as ações atuais. E no dia 29, rastreador de tendências e swing trade, que são estratégias de curto prazo, e também uma mentoria falando sobre fundos de ações. Já em relação ao mercado, né, pessoal, o Ibovespa tinha tudo aqui para ir para casa dos 90 mil pontos, não foi, né? Lembrando que se o Ibovespa voltar a operar aqui acima dos 98, 99 mil pontos, a gente pode ver sim uma volta para retomada aí de médio prazo do Ibovespa, né? Falando de um prazo mais curto, médio prazo, de 1 até 6 meses, nós voltamos com algumas operações de compra. O pessoal lançou 2 novas operações de swing trade, 2 novas operações de médio prazo, né, nos últimos dias, incluindo aí uma operação nova na VEG, que nós voltamos a nos posicionar para médio prazo. Aqui operações de 2 a 6 meses e nós continuamos com a operação para quem quer fazer proteção de carteira vendido em BOVA11, tá? Se o Ibovespa voltar a perder aqui a casa dos 94, 93 mil pontos, o pessoal reforça essa venda. Caso contrário, né, se o Ibovespa voltar a operar acima dos 98, 99 mil pontos, o pessoal deve encerrar essa operação de proteção e caso volte a cair, a gente monta ela novamente, tá, pessoal? Então,
o cenário um pouco mais otimista em relação ao que nós vimos nas últimas semanas. O Ibovespa fechou a semana a 97.483 pontos, alta de 3,69, no ano cai 15,7, SP alta de 4,13, no ano sobe 9,87, o dólar voltou a cair 2,76 e no ano sobe 36,4%. Os ADRs brasileiros fecharam em alta hoje nos Estados Unidos, com alta de 0,74 em Nova York, destaque para Vale, subiu 0,36, Petrobras 1,1, Itaú 0,81, Ambev 1,62, Azul 2,3 e Gol com alta de 1,86, e os índices subiram forte por lá. Dow Jones, a última vez que eu vi aqui, 0,88, SP 1,64 e a Nasdaq 2,56, indicando aí uma abertura positiva para os nossos mercados amanhã às 9 horas, tá? A não ser que, claro, caia muito aí no mercado futuro essa madrugada. Vale a pena a gente ressaltar também que nós estamos na temporada de resultados americana das empresas por lá, né? Cerca de 10% das empresas já divulgaram resultados, e essa semana nós temos empresas grandes aí divulgando resultados. Dia 13, JP Morgan, Johnson & Johnson, dia 14, Bank of America, Goldman Sachs e Wells Fargo. Temos a United Airlines também. Dia 15, a Morgan Stanley e o Charles Schwab, e a Mellon no próximo dia 16. As próximas 2 semanas devem se intensificar os resultados por lá, e na semana que vem também começam os resultados aqui no Brasil, né, pessoal? Lembrando que eu vou deixar para vocês a agenda de resultados aqui do terceiro trimestre, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários, é só vocês baixarem ali, colocarem o nome e o e-mail de vocês, que vocês vão ter acesso a essa agenda, tá? Voltando aqui para os destaques, então alguns destaques de alto e de baixo da última semana. IRB caiu 11,24%. Nós tivemos uma recomendação de venda por parte do UBS, né, pessoal? A gente já comentou algumas vezes que nós não gostamos de IRB por longo prazo, né? Virou um caso que era uma empresa de qualidade por um caso de turnaround, mas inclusive nós tínhamos recentemente uma operação com opções de compra, deu um bom lucro, mas o pessoal já encerrou. Mas pareceu na semana passada baixa, mais um efeito manada, já que a previsibilidade do IRB é bem melhor hoje do que era aí há 3, 4 meses, né? Inclusive, nós tiramos a restrição que nós tínhamos em IRB, que foi colocada ali desde que o pessoal tinha recomendado venda nas ações de fevereiro e em março, tá? Então parece um movimento mais exagerado, um efeito manada, do que efetivamente uma piora da empresa, que, pelo contrário, né? Nos últimos meses aí a empresa melhorou, ela não piorou. Temos a Cielo, né, pessoal, caiu 5,59%, nada específico, mas mais uma vez começou aquele zoom da possibilidade de fazer uma OPA, que seria o fechamento de capital. Nós tivemos o PIX também, que impacta um pouco nos resultados da empresa, né? Não é um ativo que a gente gosta para longo prazo, tá? Mas tem para quem gosta de operar mais no curto prazo, sempre tem aquela possibilidade de repique. Tivemos Hidrovias do Brasil, caiu 5,46, novata na bolsa, não teve nada aí específico em relação à empresa. Marfrig com baixa de 4,95. Nós tivemos essa questão da alta dos preços dos grãos aí, que pode ter impactado um pouco nas empresas de proteína. Por outro lado, a Marfrig era um dos destaques de alta aí nos últimos meses, nada mais natural também que sofrer alguma desvalorização, tá, pessoal? Lembrando que a Marfrig firmou um acordo para comprar a empresa Campo del Tesouro, na Argentina, um negócio aí de 4,6 milhões de dólares. Segundo a Marfrig, a Campo del Tesouro é líder na produção de hambúrgueres de carne bovina para food service na Argentina, tá? Já a Rumo caiu 4,90. Também não tivemos nada negativo específico em relação à questão da Rumo. Pelo contrário, nessas notícias aí, principalmente do agronegócio, são positivas para a Rumo. Já alguns destaques aqui de alta, a Light subiu 22%. Nós tivemos o Raimundo Nonato Alencar sendo eleito para o cargo de diretor-presidente da empresa. Além disso, o Firmino Ferreira Santos, que é ex-equatorial, e o Davi Zilbestan foram eleitos presidente e vice-presidente do Conselho de Administração. Lembrando, né, pessoal, que a Light é uma das empresas mais problemáticas, vamos dizer assim, do setor elétrico, né? Essas substituições fazem parte do plano do Ronaldo César Coelho, ele mesmo, que é irmão do Arnaldo Coelho, do Arnaldo César Coelho, que hoje tem 20% da companhia, tá? Qual é a intenção deles? É fazer um turnaround para reduzir as perdas operacionais e a inadimplência e transformar, né, a Light numa empresa
lucrativa. Lembrando que o Raimundo, que assumiu agora a Light, ele liderou o turnaround da Celpa no Pará, desde a aquisição da Celpa pela Equatorial, e a Celpa era justamente a empresa que tinha os piores números de eficiência no setor, e o Raimundo conseguiu fazer esse turnaround aí na Celpa, e é o que esperam que ele faça também na Light. Nós tivemos outros destaques aqui, né, pessoal? Eternit subiu 19,74%, Duratex 18,4%, Eucatex 14,84%, a Porto Belo subiu forte também, né? Essas empresas ligadas a telhas, louças, metais sanitários, laminados, o mercado imobiliário está vindo forte, né? Inclusive quando nós vimos, por exemplo, aí a Duratex, as vendas caíram muito pouco mesmo no ápice da crise, né? Praticamente nos mesmos níveis do ano passado. Então o mercado já está precificando aí que os resultados trimestrais devem vir bem fortes. Eu faço até um adendo aí da MMX, que o pessoal tinha perguntado. A gente não acompanha a MMX, acho que ela subiu 400% ou 500% na última semana. Eu vou trazer informações para vocês na semana que vem, mas realmente é um ativo aí que a gente não acompanha, tá? E finalmente a VEG subiu 14,69%. Não é segredo para ninguém que a VEG é uma das nossas empresas preferidas, na nossa avaliação, a melhor empresa na Bolsa Brasileira. Hoje tem discussão em relação ao preço da ação, sim, mas em relação à qualidade da gestão, não. A empresa sofreu muito pouco na crise. A gente gosta tanto para longo prazo quanto para fazer operações de médio prazo, aí de 2 a 6 meses na VEG. E como eu falei antes, inclusive a gente voltou a se posicionar na VEG na última semana, tá? Lembrando que a empresa deve divulgar resultados fortes no terceiro trimestre, como ela tem boa parte dos resultados lá fora e o dólar segue em alta, né, bastante positivo para a VEG. Aqui em relação a pagamentos de proventos, Qualicorp fica ex-proventos dia 14, assim como a MRV, Ouro Fino dia 15, TIM dia 20 e dia 26 a Hypera Pharma, tá? Falando um pouquinho aqui de mais de ações para a gente ficar de olho, mais destaques do mercado, a Track and Field definiu na última sexta-feira a faixa indicativa para os preços do seu IPO, vai ficar entre 10,65 e 14,95. Se a gente pegar no meio da faixa indicativa, que seria 12,80, eles poderiam levantar cerca de 629 milhões de reais. O preço por mercado vai ser definido no dia 22 de outubro e as ações estreiam em bolsa no dia 26. Já a Sequoia, né, pessoal, logístico, estreou na semana passada, né, empresa que é especializada no mercado de e-commerce, movimentou mais de R$1 bilhão no seu IPO. Lembrando que desse 1 bilhão, cerca de 348 são de oferta primária, ou seja, esse dinheiro vai para investimentos da empresa, o resto foram investidores que estavam saindo da posição da empresa. O preço tinha saído a 12,40, né, que coincidentemente foi o valor de fechamento da semana, 12,40, né, então mais uma empresa nova na bolsa. Outros ativos aqui que sofreram bastante com a crise, Gol e Azul, né, divulgaram números operacionais de setembro. A Gol confirmou que em setembro a demanda para voos cresceu 36% sobre agosto e a taxa de ocupação foi de 80%. No caso da Azul, a demanda subiu 23,5% e a taxa de ocupação também ultrapassou os 80%. Nós não gostamos das duas empresas por longo prazo. Claro que a Azul hoje tem uma situação mais confortável em termos de caixa, é uma gestão melhor do que a Gol, mas para quem gosta aí de ativos de curto prazo, sempre vale a pena ficar de olho na Azul e na Gol. O Unibanco, pessoal, deve escolher seu novo presidente nas próximas semanas, isso porque o Cândido Brecher, que é o atual presidente, ele vai completar daqui a 2 meses 62 anos, que é a data limite para permanecer na cadeira, né? E ele deve passar o bastão já em fevereiro do ano que vem, tá? Isso já é esperado, tá, pessoal? A gente não espera que isso faça preço, né? Mas vale ressaltar o ótimo trabalho aí do que o Brecher fez nos últimos anos frente ao Itaú. Para quem gosta do setor de e-commerce, pessoal, vale a pena ficar de olho, né? O pessoal aqui da análise fez algumas reuniões aí nas últimas semanas com empresas do setor, né? E existe uma possibilidade muito grande da gente ter uma nova onda de aquisições por parte das maiores empresas. A gente está vendo já a Magazine Luiza comprando empresas, Americanas, B2W fazendo parcerias, tem o Via Varejo, tem Mercado Livre, tem Centauro, enfim, essas empresas estão com caixa, né? Boa parte delas fizeram ofertas de ações e a gente vai ver um movimento de consolidação. Esse movimento era esperado mais para frente,
mas a pandemia acabou antecipando esse movimento, tá, pessoal? Nós gostamos muito das empresas do setor, elas têm uma penetração muito baixa, eu sei que às vezes dá a impressão que já cresceram demais, porque as vendas subiram 100% em relação ao ano, 200%, dependendo do segmento, principalmente do e-commerce, mas é muito pouco, tá, pessoal? A penetração ainda é muito baixa, né, e vale a pena ficar de olho nessas empresas. Nós gostamos tanto das empresas aqui no Brasil, quanto no exterior também, que tem ótimas empresas, como a Amazon, Alibaba, enfim, vale a pena ficar de olho. E falando no Magazine Luiza, né, pessoal, foi aprovado o desdobramento das ações de 1 para 4. As ações vão ser negociadas ex-desdobramento no próximo dia 14 e já no próximo dia 16 vão ser creditadas na corretora de vocês. Lembrando que não precisa fazer nada, tá, pessoal? O preço é desdobrado e vocês recebem mais ações, tá? Se por acaso demorar um pouquinho para atualizar, às vezes acontece, isso é uma questão operacional que vocês podem ver com a corretora de vocês, mas vocês já podem negociar as ações pela quantidade desdobrada, mesmo que na corretora de vocês não apareça essa quantidade desdobrada. Já falando um pouquinho a respeito de Minerva, eles anunciaram a aprovação do programa de recompra de ações, né, ou a continuação do programa de recompra de ações. Esse programa vai ter 18 meses, né, e vai envolver até 20 milhões de ações, ou 3,6% das ações emitidas pela companhia. Incluindo as ações que já estão em tesouraria, o percentual sobe para até 10%. Lembrando, né, pessoal, que é importante sempre o programa de recompra de ações, já que diminui a quantidade de ações do mercado, a nossa participação aumenta e quando a empresa paga dividendos, por exemplo, a gente recebe um dividendo mais gordo. Ainda falando de Minerva, a empresa teve sua nota de risco aumentada pela Fitch, né, que foi para BB na escala internacional e AA na escala nacional com perspectiva estável. E eles destacaram, né, pessoal, a redução no nível de alavancagem, o sólido perfil dos negócios e a geração de caixa livre aí que foi bastante consistente nos últimos trimestres. Importante, né, pessoal? É uma empresa que ela fez um trabalho fantástico aí nos últimos anos, principalmente em relação a essa questão de desalavancagem, né? Inclusive a empresa voltou a dar lucro, tem perspectiva de, quem sabe, no ano que vem voltar a pagar dividendos e é a nossa preferida no setor aí de proteínas, tá? Um setor que, fora a BR Foods, né, que é uma empresa que não conseguiu surfar tão bem quanto as outras, né? Um setor que tem empresas de forte crescimento aí nos últimos anos, Marfrig, JBS e a nossa preferida, como eu falei, a Minerva. Já vindo para o setor de shopping centers, BR Malls e Multiplan aumentaram a participação na Delivery Center, né? Lembrando, pessoal, que a Delivery Center atua com gestão de centrais logísticas instaladas em shopping centers e centros comerciais. Então tem aquela parte do marketplace, por exemplo, eles fizeram parceria lá com a B2W, né? Então as empresas de shopping podem anunciar no marketplace da B2W, a gente pode comprar, né, e a entrega é feita dependendo do lugar até no mesmo dia, tá? Eu já testei o serviço e funciona bem. E falando também sobre o setor de shopping centers, pessoal, saíram alguns números mais animadores do setor, lembrando que o segmento foi um dos mais atingidos pela crise, né? Cinema fechado, estacionamento, enfim, todo mundo aí acompanhou, e tem alguns shopping centers que estão com as vendas só 15% abaixo do período pré-Covid, pré-pandemia, tá? Então são números mais animadores, né, como eu tinha comentado. Além disso, a Abrace, né, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, falou que das 11 mil lojas que encerraram as atividades entre abril e agosto, dessas 11 mil, 6 mil lojas já foram reocupadas, tá? Então teriam ainda 5 mil para ser reocupadas e, claro, dependendo da localização e do tipo, né, da segmentação do shopping center, a reocupação ocorre de uma maneira mais acelerada. Já a Sinqia anunciou mais uma aquisição, dessa vez da Tree Solution, uma fornecedora de software para sistema financeiro com foco em câmbio, um negócio aí de quase 14 milhões de reais. A Sinqia segue como uma consolidadora do mercado, né, pessoal? Lembrando que eles estão com um caixa gordo aí para mais aquisições, a Sinqia fez mais de 15 aquisições aí nos últimos anos, né? E o setor financeiro, que é o segmento principal aí da Sinqia, está bombando, né, pessoal? Novos bancos, fintechs, gestoras, isso é importante para a Sinqia e o mercado da Sinqia é bastante fragmentado, né? Hoje ela tem aí em torno de 6% do mercado e é líder de mercado só com 6% de participação, então ela vai continuar esse crescimento de forma orgânica e também
através de aquisições, tá? Nós gostamos da Sinqia principalmente aí para operações de médio prazo, de 2 até 6 meses, né? Mas é um ativo interessante também para quem pensa no longo prazo. Outro segmento que deve apresentar bons números no trimestre, pessoal, é o segmento de bebidas, né? O volume de produção de álcool no país aumentou 20% em agosto e do total, né, pessoal, desse volume de produção, em torno de 90% é cerveja, tá? Depois da alta de 23% em julho e de 15% em junho, né? E com isso a Ambev deve finalmente apresentar recuperação nos volumes de venda. Na verdade, a Ambev já deveria ter apresentado melhores números nos últimos trimestres, né? Mas infelizmente veio a crise, né? Fechou bares, restaurantes, enfim, isso acabou impactando diretamente a Ambev, inclusive o pessoal aqui da análise espera, né, que para esse ano e para o ano que vem a Ambev ganhe aí alguma participação de mercado. Já falando da TIM aqui, pessoal, quero só anunciar o novo código da TIM, que começa a partir de amanhã, dia 13, né? Não vai ser mais TIM3, vai ser TIM S3. Nós tivemos também prévias de construtoras, como eu tinha comentado antes, o mercado de construção civil está bem forte, né? JHSF anunciou que as vendas contratadas subiram 192% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Destaque para o aumento de 321% na Fazenda Boa Vista. Direcional informou que os lançamentos subiram 64% em relação ao segundo trimestre desse ano. E segundo a empresa, foi o melhor trimestre de vendas líquidos da história da empresa. Lembrando que direcional é bastante forte no Minha Casa Minha Vida. A Even também divulgou a prévia operacional, com volume geral de vendas subido 124% no último trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. MRV, que também segue bastante forte, aumentou o volume geral o valor geral de vendas em 15% no último trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, né, mesmo com crise, e 90%, quase 100% em relação ao segundo trimestre desse ano. E finalmente a Helbor, né, anunciou vendas totais 112% maiores frente ao segundo trimestre desse ano e 36% maiores em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Então, bastante forte aí vem o setor imobiliário, e por isso também que a gente viu aqueles impactos, né, das empresas como a Duratex, como Porto Belo, como Eucatex e a própria Eternit aí, que estão vendendo bem também. Já a Irani, pessoal, os acionistas aprovaram a entrada no novo mercado. Com isso, todas as ações preferenciais vão ser convertidas para ordinárias na proporção de 1 para 1, uma ação preferencial para cada uma ação ordinária. Isso deve ocorrer ainda no próximo mês de novembro. Já a Camil anunciou resultados, lucro líquido subiu 26% em relação ao segundo trimestre desse ano e 245% frente ao segundo trimestre do ano passado, batendo aí 138, quase 140 milhões de reais. A receita subiu 56%, batendo quase 2 bilhões de reais. Já tem alguns vídeos aí da gente falando a respeito da Camil, inclusive o último vídeo que eu fiz a próxima small cap, que pode virar blue chip, alguma coisa nesse sentido. É uma empresa fantástica, né, pessoal? Os resultados foram muito bons, apesar de já ter sido esperado. E lembrando, né, que agora eles anunciaram os resultados do segundo trimestre, né? Eles têm tanto a Camil quanto as controladas, né? O exercício social termina em fevereiro, né, a fim de alinhar o encerramento do exercício com a safra do arroz, que é o principal produto da Camil. Não é o único, mas é o principal produto da Camil, por isso que só agora ela está anunciando os resultados do segundo trimestre. Nós tivemos também aqui, para finalizar, Copel e Oi lançando planos de programa de demissão voluntária. A Copel quer anunciou esse plano de demissão incentivada. Segundo a empresa, tem 930 empregados que se enquadram nos requisitos desse programa. Eles pretendem aí ter uma redução de pelo menos 168 milhões de reais a partir de 2021 com esse plano. E a Oi também anunciou um plano de incentivo à saída para funcionários. No caso aqui, eles querem fazer a redução de até em torno de 15% do quadro funcional da companhia, importante para as duas empresas que estão aí adequando os seus custos, tá, pessoal? Lembrando que a gente gosta muito da Copel, né? Inclusive é um ativo aí que eu tenho na minha carteira. E para finalizar, a Login, né, pessoal, ampliou seu serviço de navegação costeira, passando a atender ao Porto de Assunção, no Paraguai. A linha vai conectar os principais portos do Brasil ao Mercosul,
de Manaus a Assunção, utilizando serviços marítimos regulares já em operação, né? Boa notícia aí para Login, que é outro ativo que a gente gosta, acompanha para longo prazo, como Santos Brasil, né, como Rumo também, e gostamos bastante aí para as operações de médio prazo, na casa de 2 a 6 meses, a gente está sempre de olho na Login, né, pessoal? E para finalizar, quero só colocar aqui para quem é nosso cliente, né, os relatórios que foram atualizados aí para os clientes da Capitalismo na semana passada, relatório de PetroRio positivo, BRMOL, IOSP, IRB, Arezo, Trisul, Semig, Metal Leve, na parte de fundos de investimento também, o Arx Vision, Verde Sena, o Ecta Selection, os fundos imobiliários, o BCFF, o RBRF11, o Alfa e o Habitat, além, né, pessoal, das nossas informações aí de renda fixa. Lembro, né, que para quem é nosso cliente nas análises de curto prazo, né, do Full Trader, essas operações a gente passa durante o dia, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Não se esqueçam de baixar aqui o relatório da agenda e da temporada de resultados do segundo trimestre. E deixo também aqui para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos, né, recomendações de fundos, ações para longo prazo, carteiras, o Full Trader, que são recomendações de médio e de curto prazos, o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos, com desconto bacana. Vou deixar também a parte dos relatórios grátis e todos os nossos contatos, né, pessoal? Telefone, WhatsApp, e-mail, para quem quiser saber como a Capitalizo pode ajudar vocês nos seus investimentos, nós estamos 100% à disposição. Um grande abraço a todos e até mais.